hombres unidos en la lucha antifascista del Partido Comunista y de todos los partidos. Todos unidos, los corazones serenos de todo el pueblo chileno para el final del fascismo. El pueblo ha de estar consciente que en esta lucha señera solo la unión verdadera triunfará sobre el presente. Todos unidos, los corazones serenos de todo el pueblo chileno para el final del fascismo. Nós estamos na iminência de uma intervenção militar no nosso país. Os militares americanos já estão na Colômbia e para nós é uma ameaça. Uma ameaça. E infelizmente o nosso governo, o governo FHC, não tem uma posição em relação a essa questão. Nós lá no Senado encaminhamos um ofício ao Ministério das Relações Exteriores, a bancada do PT no Senado, exigindo uma posição do governo brasileiro, uma posição oficial em relação ao Plano Colômbia. E o Ministério até hoje não respondeu ao ofício da nossa bancada no Senado. Quer dizer, então o governo, na verdade, quando a imprensa procurou o FHC, ele desconversou, disse que o governo brasileiro vai guardar a nossa fronteira, que os nossos militares vão guardar a fronteira nossa, e ele não vai fazer parte, né, do ponto de vista da ajuda financeira, ou enfim, enviar tropas para lá. Então acho que não quer, assim, não quero me meter nessa história. Parece que não está acontecendo nada. Quer dizer, e o que ocorre aqui no nosso vizinho, Colômbia, aqui na nossa cara, nas nossas barbas, principalmente na nossa região, na região amazônica, é uma coisa preocupante. A Amazônia nos pertence aos países latino-americanos. Então a ameaça é concreta, não é invenção da cabeça de ninguém. E o Plano Colômbia é justamente, quer dizer, o que o americano precisava para intervir na região. Combate ao narcotráfico é apenas um pano de fundo da intervenção. Portanto, é uma situação muito preocupante. Tem tido muita discussão nos meios diplomáticos e nos meios militares, mas o povo não tem discutido essa questão. Por isso que eu acho fundamental que a população brasileira comece a debater, né? A debater essa questão, que a gente dá, organiza seminário, debate, inclusive protesto, enfim, começar a trazer para o nosso povo essa problemática da ameaça de intervenção militar no nosso continente, sobre a nossa Amazônia. Por isso, nós vamos realizar esse seminário, começamos hoje, até quinta-feira, certo? Foi iniciativa do nosso mandato, como esse deputado que eu já falei, e eu espero que nós possamos daqui já tirar alguns encaminhamentos, algumas coisas, no sentido de dar um passo importante, né? Trazendo essa discussão para a sociedade. Então, esse é o nosso propósito. Eu espero que nós possamos alcançar os objetivos. O conceito de globalização tem uma forte componente ideológica, que é a ideia de apresentar o processo de globalização como fundador de um momento de transformação, de inédito, de inovação na história mundial. A formação de redes mundiais não tem nada de novo. Quer dizer, ela, na verdade, vista numa perspectiva europeia, começa quando as caravelas portuguesas, Dom Henrique, começam a fazer o périplo africano. E de lá para cá, na perspectiva europeia, insisto, as redes mundiais só fizeram crescer, só fizeram se tornar mais densas, mais interdependentes,
e mais instantâneas. Procura-se falar que na globalização uma nova dimensão tecnológica que estaria associada ao encurtamento do tempo, o fato do tempo cada vez mais ser tempo real, quer para as informações, quer para as decisões ou para os comportamentos. Porém, a verdade é que desde Marconi, não é? A humanidade já tem pelo menos 70 anos em que se acostumou a ter informações em tempo real. E também esse tem sido um processo progressivo. Não é uma inovação, não é uma descontinuidade, é, na verdade, o reforçar de uma tendência. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque eu estou convencido de que o vocábulo globalização surge para capear uma realidade geopolítica absolutamente nítida, insofismável, inquestionável, que é o fato de que o Império Norte-Americano jamais foi tão poderoso império quanto este império atual. Quer dizer, se hoje nós observarmos o que significa a hegemonia norte-americana, vamos verificar que a hegemonia norte-americana é inquestionável em matéria econômica. Claro que aí tem um outro nariz de cera, quer dizer que a empresa se mundializou, que a empresa se transnacionalizou, o que é uma mentira. A empresa não abriu mão de sua ligação orgânica e sistêmica com o Estado. A empresa da potência tem sede na potência. A empresa da potência opera politicamente o discurso da potência. E ela é interarticulada com a potência. Das 500 maiores organizações do mundo, que são multinacionais e não transnacionais, a imensa maioria, quase 400 delas, tem matriz nos Estados Unidos, tem origem genético-constitutiva americana. Delas se transbordaram pelo mundo, mas os seus quartéis generais, as suas instâncias definidoras de suas estratégias estão nos Estados Unidos e são solidárias com o Império Americano. Então vamos começar dizendo o seguinte: o Império Americano tem a hegemonia macroeconômica e tem a hegemonia na organização industrial e tecnológica do mundo. Muito bem. Quando você olha o príncipe, o antigo príncipe, o príncipe centralizou em suas mãos duas coisas. Centralizou em suas mãos o poder das armas e centralizou em suas mãos o poder do dinheiro. E se nós nos perguntarmos onde é que está o poder das armas, indiscutivelmente está com o Império. É incontrastável a superioridade militar americana. É incontrastável a quantidade de recursos e poder de que dispõem as Forças Armadas do Império. Aliás, é preciso ter presente que a única vulnerabilidade do Império, que era a mãe americana, procura ser cancelada pela pesquisa de armas inteligentes, que reduz ao mínimo o risco do combatente. E, nesse caso, nem sequer o choro da mãe americana servirá de inibição. Fora que, obviamente, é perfeitamente possível ao Império contratar mercenários no mundo inteiro, e a política das Nações Unidas começa a assumir cara de uma contratação de tropas mercenárias para a execução da política no Império. O que eu quero dizer é o seguinte: superioridade militar a nível cósmico mundial é certamente superioridade do Império. Porém, aquele atributo que o príncipe considerava mais importante para si era o dinheiro. Era tão importante que ele colocava o seu rosto no dinheiro. A moeda tinha a cara do príncipe. A presença do rei, o marketing real, era a cara do príncipe na moeda. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o signo herdeiro dessa tradição chama-se o dólar. O dólar é, em primeiro lugar, uma convenção monetária, mas recordem-se, o dólar é mais do que isso. O dólar é uma confissão de dívida. De quem? Do Tesouro Americano. Porém, existe ativo mais desejado pelo mundo do que o dólar? A partir de 73, o dólar passou a ser inconversível. Na hora que ele ficou inconversível em ouro,
e se libertou da relíquia bárbara do ouro, o dólar passou a ser o valor que se avalia. Qual é a medida de valor do dólar? Em última instância, é o próprio dólar. Bom, mas o dólar é dívida, mas é uma dívida desejada, hiper desejada. Desejada por quem? Pela grande multinacional que, em última instância, quer ter o quê? Suas reservas em dólar ou facilmente conversíveis em dólar. Por quem? Pela empresa de porte médio. Por quem? Pela empresa de porte minúsculo. Por quem? Pelo pipoqueiro, se puder ter alguma poupança clandestina. Por quem? Pela prostituta que prefere receber em dólar. Deixa eu fazer a seguinte imagem. Ele é objeto de desejo universal. A riqueza respira tranquila quando está sob a forma de dólar. Do dólar ela salta para outras aventuras. Ela pode comprar derivativos, ela pode comprar ações, ela pode comprar terras, ela pode comprar gado, comprar consciências, comprar favores, comprar o que quiser. Mas ela só realiza o seu ganho quando retorna ao dólar. O dólar é uma espécie de porta-aviões de toda a riqueza mundial. A riqueza mundial tem que aterrissar e decolar do dólar para o seu jogo especulativo. Aí está a grande força do império. Por quê? Porque o que para os demais é fraqueza, dever, para o dólar é força. Pois é, hoje basta o quê? Basta da impressão primária da nota verde, a impressão fictícia dos lançamentos puramente eletrônicos em dólar. Aqui está a sede do império. Mais do que isso, aqui está também o modo pelo qual o império compra lealdade às suas orientações. Por quê? Porque se o valor que dá valor a si próprio, o porta-avião de todas as riquezas do mundo, afundar, afunda as riquezas do mundo. Reversamente, isso significa o seguinte: todos os detentores de riqueza, em última instância, querem o quê? Que o porta-avião navegue adequadamente. Querem que o dólar não sofra o quê? Chuvas nem trovoadas. Querem, em última instância, um Pedro Malan. Aliás, Pedros Malães, quer dizer, é possível botar no plural, porque a figura não é brasileira. Há figuras parecidas em todos os espaços do mundo. Operadores, alguém já os chamou, não é? Dos tecnopols, não é? Que operam interpretando o oráculo de Delfos. Delfos, no caso, é Washington. Emite seus sinais e as pitonisas as interpretam. E tem que interpretá-las de forma a interpretar os desígnios dos deuses. Todos têm que interpretar o que acontece com a liquidez em dólar e o que acontece com a variação de preço em relação ao dólar. Porque aqui que está o perde-ganha dos ganhos ditos patrimoniais de natureza eminentemente especulativa. Esse é o jogo que atrelou em torno do império cinturões sucessivos de fiéis. Existem afegães fiéis ao dólar, não é certo? A máfia soviética russa é fiel ao dólar. Ela tem que lavar o seu dinheiro em dólar. Senão, o que é o seu dinheiro? Deixado em rublo. O narcotráfico tem que lavar seu dinheiro em dólar. Vamos colocar de outra maneira. Fora do dólar não há salvação. Está claro? É esse o império. Quer dizer, então o império, claro que o império foi conquistado por muitas coisas, foi conquistado pela competitividade da economia norte-americana, pelo desempenho das grandes empresas americanas, pela geopolítica americana, etc, 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 etc. Porém, o resultado é o império, o imenso império. Agora, esse império é um império que tem uma característica, que precisa estar presente. Esse império nada propõe
para o resto do mundo. Eu creio que foi Gramsci que disse que a hegemonia tem que ser fundada, não é, num certo consentimento. É claro que o dólar consegue o consentimento de todos os donos da riqueza, de qualquer riqueza. Mas o resto do mundo, o que não tem dólar, ou que não tem riqueza, não tem nenhuma proposta oriunda do Império. O Império nada propõe. A globalização é uma fase do capitalismo e o capitalismo não é estanque. Ele vem desde os meados do século XVIII se organizando de formas diferentes, historicamente necessárias em determinadas etapas, mas sempre com um objetivo. Eu acho que isso é que é importante, é a acumulação de capital, né? É poder retirar da sociedade uma taxa de lucro que possa, na verdade, enriquecer cada vez mais aqueles que são donos do capital e, evidentemente, para isso, com um grau de concentração monumental e em prejuízo dos trabalhadores e da humanidade toda. A nova ordem mundial pode ser chamada de sociedade do espetáculo, de videocapitalismo, de shopping center global, etc, etc. Qualquer que seja o nome que lhe demos, se trata de uma reprodução do capital por meio da espetacularização da vida. Em primeiro lugar. E em segundo lugar, de uma aceleração do tempo no sentido de fazê-lo coincidir com o tempo da mercadoria. E terceiro, de uma gestão tecnoburocrática do Estado. E muitos de nós, militantes sinceros da luta social, utilizamos sem nos dar conta do seu significado reacionário, mantenedor da ordem constituída, como, por exemplo, o conceito de competência, a necessidade de competência, a obsessão da competência, é criação do capitalismo na sua fase atual, recente, contemporânea. No Brasil, o bloco social dominante está composto pelas ordens oligárquica e moderna, que necessita, primeiro, concluir a nação, isto é, torná-la moderna, realizando um paradesenvolvimento, ou seja, um desenvolvimento interno. E segundo, necessita integrar o capitalismo brasileiro ao capitalismo globalizado, realizando um meta-desenvolvimento, um desenvolvimento que vai além do atual estágio de desenvolvimento em que nos encontramos. Essas duas ordens necessitam completar a nação, concluir a nação. Dentro e fora, a ordem do povo, necessita igualmente concluir a nação. Mas, em outro sentido, no sentido da ocupação do território, que é a reforma agrária, e, segundo, necessitam integrar a sociedade brasileira na civilização mundializada. E notem que eu não disse globalizada, mas mundializada. Realizando um novo humanismo internacionalista. De fato, ao que tudo indica, do meu ponto de vista, o Brasil é um caso de nação inconclusa, de nação que não se concluiu como tal. Dá uma vontade da gente acreditar nisso que ele falou aqui. Eu acredito piamente que os nossos inimigos atuais, terrivelmente inimigos, porque eles são soletres, eles são sabidos, eles têm uma parafernália eletrônica de espionagem muito grande, eles são capazes de fazer o que eles quiserem. O que eles quiserem.
ouvir até as nossas conversas telefônicas. Eles podem ouvir as nossas conversas telefônicas. Se eles orientarem a conversa aí para o professor Henrique Miranda e a professora Irene Garrido, que são dois especialistas em Amazônia, eles começarem a conversar por telefone quando ela vai fazer as suas pesquisas lá na Amazônia, eles podem como é que se chama isso? Gravar a conversa e saber coisas que os outros não sabem, porque eles sabem, eles são dois especialistas em Amazônia. A distância da Inglaterra das Malvinas, verão que as Malvinas que já foram argentinas e foram invadidas pelos ingleses, os argentinos têm lá as suas razões. Mas o importante é que houve a guerra. E o argentino usou equipamentos inglês, francês, enquanto pôde. Depois não recebeu mais munição, não recebeu mais armamento, peças para os aviões. O que nos deixa preocupados, porque dentro da estratégia desenvolvida para quebrar, enfraquecer nossas forças armadas, foram incluídas todas as nossas indústrias bélicas, inclusive a Embraer. Se nós pegarmos o G7 ou se nós pegarmos os países da OCDE, que são os países mais ricos do mundo, talvez não tenham 20% da população e se apropriam de 70% da energia do mundo. Por isso, é uma questão de vida ou morte, é uma questão de guerra, de matar, morrer, corromper, derrubar governo, instituir governos títeres, o controle das jazidas de petróleo. E o senhor Davi Zilberstein, genro do presidente da República, dentro da sua estratégia de entrega da Petrobras e de entrega do petróleo brasileiro às multinacionais, e a mídia amestrada a serviço dessa gente, diz no Brasil, para o público, para o povo, que o petróleo é commodity, que o petróleo é um produto vulgar, que o petróleo é um produto como outro qualquer e que basta ter dinheiro para comprar petróleo, que ele não é estratégico, que ele não tem importância. Nós estamos destruindo todas as políticas, nós não temos mais condição de fazer política financeira, política creditícia, política econômica, política cambial. Neste país não há política para nada, a não ser para entregar, para desestabilizar e para recolonizar. Colômbia está ali para, primeiro, se apoderar da Amazônia colombiana e, em seguida, se apropriar da Amazônia brasileira. Já tem no Equador várias bases americanas na floresta equatoriana que ninguém sabia que havia. O narcotráfico é uma cortina de fumaça. Por que a Colômbia? Por duas razões. Primeiro, porque faz fronteira com a Amazônia brasileira. Segundo, porque tem uma força revolucionária na Colômbia com 38 anos de luta que está hoje dominando quase metade do território colombiano, e é disso que os Estados Unidos estão com medo. Porque, por outro lado, tem o Chaves da Venezuela, eu não vou entrar no mérito, mas, enfim, há alguns sinais de que algumas coisas começam a acontecer. A ligação entre a CIA, o Serviço Secreto Americano, e os narcotraficantes era feita por um sujeito chamado Manuel Antônio Noriega, que era o homem forte do Panamá, e que foi contratado pela CIA desde 1976, quando o diretor da CIA se chamava George Bush, para exatamente ser o homem da CIA nesse tipo de acordo com as forças clandestinas, inclusive o narcotráfico, que atuavam no Caribe. Ora, em dezembro de 89, o presidente George Bush, o mesmo que quando era diretor da CIA, tinha contratado o Manuel Antônio Noriega em 76, o presidente George Bush ordenou a invasão do Panamá. Por quê? Para depor Manuel Antônio Noriega. Por quê? Porque Manuel Antônio Noriega fazia narcotráfico. Mas peraí, foi o Bush que mandou ele fazer narcotráfico? Então, quer dizer, o Bush manda o sujeito fazer narcotráfico, aí o sujeito obedece a ordem do Bush, aí o Bush destitui o sujeito porque obedeceu às suas ordens. É a mais estranha e justa causa que eu já ouvi falar em toda a minha vida. O narcotráfico fornece uma chave e um pretexto
de que os Estados Unidos novamente estariam numa ação humanitária, articulando forças internacionais em defesa de toda a humanidade, já que o narcotráfico é uma ameaça para toda a humanidade e assim é vendida e assim é percebida por uma grande parte da opinião pública. Ao passo que a guerrilha é percebida como um problema interno da Colômbia. Ficaria muito estranho para os Estados Unidos dizer que eles vão intervir para acabar com a guerrilha, sendo a guerrilha um problema interno de um país latino-americano, que é a Colômbia. É menos estranho eles dizerem que eles vão intervir na Colômbia para acabar com o narcotráfico, já que o narcotráfico é percebido como um problema internacional. E aí é que está a mistificação do Plano Colômbia. Pergunta: por que é que os Estados Unidos estão tão interessados assim em liquidar a guerrilha? Bom, em primeiro lugar, porque a guerrilha colombiana está muito longe de ser constituída por grupos de aventureiros totalmente desvinculados do movimento de massas na Colômbia e que estão associados aos narcotraficantes. Essa é a versão que nós normalmente lemos na grande imprensa. Os grupos guerrilheiros da Colômbia não passam de grupos pequenos, aventureiros, sem nenhuma relação com as populações colombianas, e etc, 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 e também vinculados ao narcotráfico ou ao narcoterrorismo, que foi uma expressão cunhada em 1986 pelo então pelo então embaixador dos Estados Unidos na Colômbia, um sujeito chamado Lewis Stamps, que criou essa expressão, o narcoterrorismo, com a qual os Estados Unidos começou a ameaçar a humanidade. Quer dizer, agora que acabou o comunismo, agora que não existe mais ameaça da onda comunista, etc, etc, a humanidade tem um novo inimigo, que é o narcoterrorismo, e nós temos que ficar na América Central, nós temos que ficar no Canal do Panamá, nós temos que ficar no Caribe, nós temos que controlar a América Latina para lutar contra esse novo inimigo da humanidade, que é o narcoterrorismo. Essa foi a retórica americana a partir de 86, e que permitiu, aliás, que o governo americano convocasse 2 reuniões de cúpula, envolvendo todos os presidentes da América Latina, uma em Cartagena, na Colômbia, e outra no Texas, em San Antonio, no Texas, em 1991, reunindo os presidentes da América Latina para exigir que as Forças Armadas da América Latina fossem colocadas sob a tutela do Pentágono para combater o narcoterrorismo. Portanto, esse Plano Colômbia, essa percepção de que é preciso montar uma força internacional chefiada pelos Estados Unidos para intervir na Colômbia, não nasceu ontem. Ela vem sendo articulada pelo menos desde 86 com a expressão, com a cunhagem da expressão narcoterrorismo pelo Lewis Stamps. Muito bem, a guerrilha colombiana, muito longe de ser esses grupos aventureiros que nada tem a ver com a história da Colômbia, são grupos fortemente ancorados nas lutas nacionais e populares do povo colombiano. A guerrilha colombiana data de 1948. Não sei até que ponto vocês estão aqui familiarizados com a história da Colômbia, mas a verdade é que lá o poder político sempre foi tutelado, sempre foi controlado, fortemente controlado por uma oligarquia extremamente reacionária. Até 1948, essa oligarquia se dividia em 2 grandes partidos, Partido Liberal e Partido Conservador, que estava no poder. O Partido Liberal lança um candidato chamado Jorge Eliezer Gaitán, que faz um discurso populista, inclusive fala em reforma agrária, para regimentar apoio popular contra os conservadores que estavam no poder. Jorge Eliezer Gaitán é assassinado durante um comício em praça pública, em 1948. Esse assassinato provoca uma onda de indignação na Colômbia, que leva camponeses e trabalhadores a irem para as ruas e a desafiar as Forças Armadas. Isso num contexto de extrema pobreza e miséria no campo, e é desse combate que começam a surgir os primeiros grupos guerrilheiros, os primeiros grupos que entendem que não há como disputar politicamente o poder na Colômbia, porque a única resposta que a burguesia colombiana dá para qualquer oposição é o assassinato puro e simples. Tanto é assim que entre 1948, quando começa o movimento ainda incipiente da guerrilha, até 1953, são assassinados nada menos do que, pasmem, pelo menos 180 mil colombianos. Existem historiadores que falam até em 300 mil. Esse primeiro período da Guerra Civil Colombiana, entre 1948 e 1953,
passou para a história como La Violencia. É assim que é conhecido. Em 53, as duas facções da burguesia, Partido Liberal e Conservador, entram num comum acordo e aí se acaba a dissensão burguesa dentro do aparelho do Estado colombiano. O que resta são organizações populares que passam a enfrentar a burguesia em totum, na Colômbia. Em 59, vem a Revolução Cubana, o grupo liderado por Fidel Castro toma o poder, e isso dá um novo alento e uma nova inspiração para os grupos guerrilheiros colombianos. As Farc são criadas 5 anos depois, em 64, assim como o Exército de Libertação Nacional da Colômbia, também criado em 64, agora já com uma inspiração decididamente marxista. No caso do Exército da Libertação Nacional, uma inspiração explicitamente guevarista. Portanto, o processo que levou à articulação dos grupos guerrilheiros na Colômbia é um processo que está sólido e profundamente ancorado na vontade nacional do povo colombiano de combater a burguesia do seu próprio país, de realizar a reforma agrária e de criar um governo de justiça social. Muito longe de serem grupos malucos, radicais, de narcotraficantes, etc., etc., são grupos que têm já mais de meio século de existência e que lutam contra um dos exércitos mais corruptos e mais violentos do mundo. Em 1968, o então presidente colombiano, Jorge Turbay Ayala, percebe que as Forças Armadas da Colômbia, apesar de possuírem 150 mil soldados, não vão ser capazes de liquidar a guerrilha. Ele emite então um decreto possibilitando a criação de milícias. Que milícias? Milícias formadas por civis e por soldados egressos das Forças Armadas colombianas, que vão auxiliar as Forças Armadas colombianas na tarefa de combater a guerrilha. Essas milícias se tornaram conhecidas como Esquadrões da Morte. Pergunta: aonde que essas milícias foram treinadas? Alguém é capaz de arriscar uma resposta? Essas milícias foram treinadas nas escolas das Américas, que faz parte do Comando Sul dos Estados Unidos. Pergunta: quem foram os instrutores dessas milícias? Isso é uma coisa pouco conhecida. Os Estados Unidos importaram técnicos de Hitler em contra-insurreição para treinar os milicianos. Nazistas foram contratados pelo Departamento de Estado americano para treinar essas milícias. E essas milícias, adotando técnicas nazistas, se especializaram na tarefa de aterrorizar tribos indígenas e povoados. Então eles chegavam a um determinado povoado, capturavam como refém as mulheres, estupravam, assassinavam crianças, etc. e tal. E a partir daí isso criava um clima de terror. Muitas vezes os camponeses e indígenas eram obrigados a fugir das suas localidades e ir buscar refúgio nas cidades. Isso criou um fenômeno que na Colômbia hoje se chama um exército de desechables. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Desechables são os descartáveis, aqueles cuja vida já não tem mais nenhum valor, aqueles que são encarados como um fardo social e que superlotam as grandes favelas da Colômbia e que já somam pelo menos 1 milhão, tem gente que fala em até 2 milhões de refugiados internos na Colômbia. Com um detalhe: quem é que se apossa das terras desses senhores, quando eles fogem de suas terras para procurar abrigo nas cidades? Os latifundiários, os narcotraficantes, os próprios chefes das milícias, que assim formam uma nova camada de latifundiários na Colômbia, que é a camada que está produzindo aquilo que o Andrés Pastrana, o presidente da Colômbia, chama de modernização do campo. São esses senhores que criam, com o dinheiro do narcotráfico, as agroindústrias que vão gerar grandes plantações na Colômbia. Atualmente as milícias estão agrupadas num grupo que é liderada por um senhor muito simpático chamado Carlos Castanho. Quem é que vocês acham que substituiu Pablo Escobar e o cartel do Cali quando essas duas organizações foram desmanteladas? Exatamente esse senhor que é o atual chefe das milícias. Portanto, hoje,
não só os Estados Unidos não estão contra o narcotráfico na Colômbia, como uma das forças principais de auxílio dos Estados Unidos contra a guerrilha são justamente as milícias que promovem e que controlam o narcotráfico na Colômbia. A guerrilha colombiana hoje é a única força organizada que atua na América Latina, fora o México, no Exército Zapatista de Libertação Nacional, mas, enfim, atua na região amazônica contra a penetração militar do imperialismo na Amazônia. Esse é o ponto central. É a única força que promove uma resistência armada aos planos de dominação colonial do imperialismo na Amazônia, que acontece com a anuência do nosso amado presidente Fernando Henrique Cardoso, cuja maior acusação ao imperialismo americano é dizer que ele não tem lógica, e que paga 1,4 bilhão de dólares para que uma empresa americana chamada Raytheon venha espionar a Amazônia através do projeto Sivan e mande os dados da Amazônia para os Estados Unidos, o que faz do Brasil, aliás, o único país que eu conheço que paga para ser espionado. É diante dessa realidade, aliás, num contexto mais amplo, que mostra que os indígenas do Equador estão dispostos a ir para o pau, como mostrou a Revolução no Equador em janeiro, quando eles chegaram muito perto da tomada do poder, junto com os setores nacionalistas das Forças Armadas, em oposição à hierarquia mais alta do Exército, que era francamente favorável ao FMI, ao Fundo Internacional, etc., totalmente controlada por Washington. Foi um movimento dos coronéis no Equador que se associou aos indígenas e realizou a Revolução de Janeiro no Equador. Num contexto em que no Peru o presidente Fujimori sofreu o que todo mundo sabe e agora é obrigado a convocar novas eleições para tentar uma transição controlada e pacífica do seu regime. Numa situação em que no México eles não conseguiram destruir o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Numa situação em que no Brasil, aquela bandeira ali mostra a resposta que o povo brasileiro está dando para o senhor Fernando Henrique Cardoso. Numa situação, portanto, em que a América Latina está demonstrando que acabou a euforia neoliberal, pelo menos do ponto de vista do povo, que acabou a paciência das nações latino-americanas com as promessas jamais cumpridas, num contexto em que a América Latina, de novo, está se insurgindo, numa situação que não é uma situação qualquer, mas que eu acho concretamente que a América Latina está acumulando forças para dar o grande salto, do qual Hugo Chávez é um ícone, a urgência de destruir a guerrilha na Colômbia se torna um ponto fundamental para a estratégia americana preservar a sua hegemonia na América Latina. É fundamental destruir a guerrilha colombiana, não se trata de uma questão qualquer. Eu acho que em torno do Plano Colômbia estão articulados os planos de continuidade da manutenção do imperialismo, da dominação imperialista em todo o hemisfério. Eu acho que se joga no Plano Colômbia hoje é, no médio prazo, a estabilização ou não da dominação americana em todo o hemisfério. Margareth Thatcher foi a primeira pessoa que falou sobre isso. Ela disse, olha, os países devedores, os países que detêm a floresta amazônica, devem pagar suas dívidas com a floresta tropicais. Então, a primeira pessoa que falou isso. Por incrível que pareça, outras pessoas, tipo François Mitterrand, quem diria que é um socialista, falou, ele fez escolha com ela, foi isso mesmo. Vamos tomar lá aquela região, né, região riquíssima, com a sua biodiversidade, entendeu? Com a riqueza do solo. Vamos tomar a região, quer dizer, tomar. Então os países, Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Suriname, não pode parar, então para com a sua floresta tropical. E Felipe González também, outras pessoas mais, e eram socialistas. Pelo menos é o que se falava, né? Que os dois eram socialistas, Mitterrand e Felipe González. E Gorbachev e outros mais apoiaram, fizeram coro com essa proposta. Então a coisa não é tão recente assim. Depois, em 90, o presidente americano, o senhor George Bush, em Cartagena, ele disse, olha, nós temos que fazer um plano militar para a Colômbia, para combater o narcotráfico, para combater o cartel de Medellín.
Na verdade, a proposta que o Bush falava naquela época já era com vista ter o pretexto para a ocupação militar da região da Amazônia. E naquela época ele propôs que o plano custaria 2,2 bilhões para o combate ao narcotráfico. Bom, então a coisa foi tomando rumo, inclusive nesse período eu me recordo que no Congresso Nacional, alguns deputados, deputados patriotas, nacionalistas, inclusive preocupados já com a ameaça da ocupação militar da nossa Amazônia, chegaram inclusive a conseguir assinatura para abrir CPI, para estudar a questão, para debater a questão da ameaça de ocupação da região, mas só que a CPI acabou que não foi muito longe. Uma vez com a necessidade que eles têm, com a dificuldade, principalmente de água, os países da Europa, enfim, a maioria vão ter problemas sérios de abastecimento de água. Então, uma das coisas que eles estão de olho na Amazônia é porque nós temos um quinto da reserva de água potável do mundo está na região amazônica. Eu fui de uma geração que acordou para a razão com a campanha do Petróleo é Nosso, né? Na verdade, foi a primeira campanha cívica que eu tive a oportunidade de saber que existia, que estava acontecendo, né? Era um garoto de 15 anos quando aquilo estava se movendo, né? Então, eu sou, talvez por idade, recorrente ao petróleo. Mas eu não posso retirar da minha mesa de raciocínio o fato de que hoje os Estados Unidos produz apenas 56% do petróleo que consome. 44% vem de outros países. E, de outro lado, os Estados Unidos só tem reservas para 5 anos de consumo. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje, os Estados Unidos é um país sem petróleo. Então, é um império colossal, não é? Que isoladamente consome quase 40% da energia do mundo, mas que o vetor petróleo ainda é decisivo na equação mundial. Eu sou daqueles que não acham que houve uma terceira revolução. Eu acho que nós ainda estamos no final da segunda revolução industrial. Eu acho que não há revolução industrial sem a mudança do vetor combustível. E o vetor petróleo ainda é o vetor central. E os Estados Unidos está vulnerável na equação petróleo. Claro que isso produz para os Estados Unidos o quê? Desde o papel de xerife do Oriente Médio, as frotas americanas vigiando atentamente o que acontece com os campos de petróleo, etc. Eu não vou, mas o que eu quero dizer é o seguinte: objetivamente, os Estados Unidos está vulnerável pelo petróleo. Eu acho que quem deixar de lado a dimensão petróleo não consegue ler o que acontece com a América do Sul. Quer dizer, em primeiro lugar, eu diria a vocês o seguinte: o engolir o México é um passo do projeto imperial americano de converter o Caribe no Mediterrâneo. O Caribe, como o Mediterrâneo dos Estados Unidos, é um sonho geopolítico americano desde o século XIX. Mas a verdade é que a ideia do Caribe como espaço americano, como espaço geopolítico americano, já está explícito desde a guerra com a Espanha, que gerou o quê? A anexação de Porto Rico e o protetorado sobre Cuba. E, posteriormente, a presença americana no Caribe se tornou progressivamente mais densa, haja visto o que aconteceu em toda a Centro-América. Muito bem. O outro passo fundamental desse Caribe mexicano, desse Mediterrâneo americano, é o Canal do Panamá, que para um país que está voltado para 2 oceanos, foi essencial o Canal do Panamá. É preciso ter presente que hoje o Canal do Panamá tende a se tornar um canal obsoleto, porque o desenho dos graneleiros e o desenho cada vez mais dos grandes porta-containers vai superar o calado do canal. Quer dizer, o chamado Panamax Type está sendo superado pelo Capesize, que é o navio que passa pelo cabo. Mas isso significa dizer que há uma outra descontinuidade em curso para os Estados Unidos, que era a ligação quase que perfeita pelo Canal do Panamá, que agora começa a ser bloqueada pela evolução da marinha mercante.
Isso significa dizer que a engenharia do Império tem que fazer um novo canal. Um canal que admita graneleiros 300, 400 mil toneladas. Parece que 18 trajetos foram estudados na América Central e o melhor deles é na Colômbia, apesar de ser um trajeto muito longo. Quer dizer, de novo a Colômbia, que já perdeu o Panamá para o primeiro canal, corre o risco de perder outro pedaço para fazer o segundo canal. Eu estou invadindo o seu tema, mas o que eu quero chamar a atenção é que há um problema do petróleo que é decisivo nisso. Qual é o petróleo próximo da casa? O petróleo do Caribe, do Mediterrâneo americano. É o petróleo venezuelano e é também o petróleo colombiano. Vocês vão me dizer, que petróleo é esse? Bom, tem os óleos leves, os óleos adequados, os que estão sendo destilados no mundo, mas tem os famosos óleos pesados que ainda não foram objeto de exploração. Porém, na medida em que o vetor preço-combustível sobe, entra em faixa de economicidade o uso dos óleos pesados. Para os Estados Unidos, ele vai em direção ao gás e em direção ao óleo pesado. E óleo pesado significa controlar de maneira adequada as reservas mais próximas de óleo pesado, que são a reserva venezuelana. O que eu estou querendo dizer a vocês é que a questão do petróleo é uma fragilidade geopolítica do Império e é, ao mesmo tempo, um vetor decisivo da política do Império. Bush, o pai daquele cara que pode ser presidente agora, estava envolvido no escândalo do narcotráfico do Irã contra, pegando dinheiro do cartel de Cali, dinheiro do narcotráfico da Colômbia, comprando armas de contrabando no Irã para dar para os contra, para acabar com a Revolução Socialista na Nicarágua. Então o que eles têm contra o narcotráfico? Absolutamente nada. Mas o nosso quartel-general aqui, no Jardim Botânico, e a Folha de São Paulo, lá na Alameda Barão de Limeira, em São Paulo, a Veja, vão querer convencer 160 milhões de brasileiros que essa guerra é para acabar com o narcotráfico. Essa é a piada, a última piada, que não repetir milhões de vezes na nossa cabeça para nós dizer é guerra contra o narcotráfico, não é contra as Farc, quando é exatamente o contrário. Mas isso não é só no Brasil, se fosse só no Brasil seria bom. No resto do mundo, os outros jornais, as televisões, as grandes revistas, seguindo o caminho da CNN, exato, a CNN é nossa, da CNN, das grandes revistas americanas, da Time, etc., vão repetir essa história do narcotráfico. Qual é a batalha que nós temos que fazer? Falar a nossa versão, falar a verdade. O sujeito da luta social, em qualquer tempo, é o povo. No senso comum, é o conjunto sem forma dos povos. No discurso crítico, que é o nosso, que deve ser o nosso, povo é o bloco histórico formado por aqueles grupos sociais que necessitam da transformação social para melhorarem suas condições de vida. O povo, enquanto bloco histórico necessitado da transformação social, tem na esquerda o seu elemento de autoconsciência. Povo é o conjunto amorfo, sem forma, dos que sofrem a ordem social. Por exemplo, os que sofrem hoje a nova ordem mundial que o Zuleide também descreveu. Esquerda é o conjunto dos que conscientemente se colocam fora da ordem. É frequente na história brasileira que as duas primeiras ordens, a ordem moderna e a ordem oligárquica, se juntem para manter a exploração da ordem do povo. Basta a colônia Tiradentes, basta a escravidão, os escravos principalmente, mas os jornalistas, os parlamentares e o desenvolvimento econômico do Brasil, que já exigia o trabalho livre, entre aspas. Depois, a campanha contra as oligarquias de 30, depois a campanha das diretas, etc, etc. Quase, em geral, vitoriosa, mas também
quase sempre frustradas no seu desenvolvimento. A gente viveu todo esse período da implementação do projeto neoliberal no mundo, a queda do Estado socialistas, enfim, toda a crise, todo o avanço do projeto neoliberal no mundo. A gente ainda vive os vestícios desse avanço do projeto neoliberal e a derrota que a gente vem sofrendo esse período inteiro. E a gente agora vê uma possibilidade a nível mundial de algumas organizações, algumas ideias, enfim, de algumas mobilizações que vêm acontecendo a nível mundial, que são interessantes, que trazem um alento para a gente, então a possibilidade da gente se movimentar aqui no Rio de Janeiro. Assim como é urgente defender movimentos como o MST dentro do Brasil, é urgente defender a soberania da Colômbia no contexto do hemisfério. Nós fizemos várias jornadas e lutas ao mesmo tempo em vários países. Mais que a CLOC, que é a nossa articulação camponesa da América Latina, hoje nós estamos construindo o que nós chamamos de Via Campesina ou Via Camponesa, que é um intento de articular os camponeses de outras regiões do mundo, Europa, Ásia, África, etc., que também busca desenvolver lutas em conjunto. Por exemplo, nós fizemos luta lá em Seattle, lá estávamos nós, Nós fizemos luta junto com eles em Washington, em Praga, em várias partes do mundo onde aconteceram mobilizações, nós estivemos juntos. No 17 de abril, em função do massacre de Eldorado e Carajás, foi decidido que é o Dia Internacional da Luta Camponesa. E esse ano, em todo o mundo, vamos desenvolver lutas também. São iniciativas interessantes que resolvem o problema? Não resolvem o problema. Os camponeses são uma parte pequena das sociedades. Na América Latina tem um peso muito grande. Vocês viram, por exemplo, o Equador e o levante indígena, a força que teve, infelizmente, não foi levada a bom termo toda aquela mobilização. Mas nós também não temos nenhuma ilusão de que só os camponeses vão resolver o problema do mundo e vão resolver a briga contra os inimigos fundamentais de todos nós. Então, esse ano, nós construímos, junto com a igreja, o que se chamou Grito dos Excluídos Continental. Então, foi lá, nós fomos dia 12, fomos para uma reunião com a secretária da ONU, porque o secretário estava em função da guerra na Palestina. Ela nos recebeu, fomos lá com a nossa monte de propostas, xingamos um monte. Se vocês acharem que vai resolver alguma coisa a reunião com a secretária da ONU, eu acho que não vai resolver porra nenhuma, Não tem. Mas nós fomos lá. Esse ano, o Grito dos Excluídos já foi desenvolvido em 14 países latino-americanos. E lá no coração dos Estados Unidos nós fizemos uma mobilização, ainda pequena, mas tinha 6.000 pessoas em Nova York participando. Então, em vários países se fez essa mobilização. Acho que para o próximo ano outros mais se somarão. Estou falando de iniciativas porque para discutir estratégia também é preciso discutir o que existe. Não tem outro jeito. Ou nós temos a capacidade de estimular o movimento dos trabalhadores a se levantar. E para isso, eu acho que é preciso fazer uma análise boa da realidade brasileira, da história, para nós não cometer outros equívocos. Fazer uma análise boa da conjuntura atual. Romper com o corporativismo das organizações e construir movimentos que tenham em mente que não basta a luta pelas reivindicações corporativas porque vão ser esmagados, mas é preciso derrotar o modelo econômico e esse governo, se nós quisermos avançar na construção de um projeto que permita fazer reforma agrária, reforma urbana, emprego, justiça social para todos, ou nós temos essa capacidade de fazer isso, ou individualizados, cada movimento por separado vai ser derrotado. É preciso identificar o inimigo comum a todos nós.
e, a partir disso, construir uma unidade. Uma unidade e uma aliança não se constrói com pessoas iguais, se constrói com pessoas diferentes. Um casamento é assim. Mesmo que se casem duas pessoas do mesmo sexo, mas são pessoas diferentes. Organizações também são diferentes. Se fôssemos iguais, não precisávamos construir alianças. Seríamos a mesma organização. Então, eu acho que nós temos que ter essa tranquilidade de deixar pequenas coisas para construir algo maior, mais grande, que nos permita construir uma força política para derrotar esse modelo. E isso não é tarefa do Sem Terra, não é tarefa dos operários somente, é tarefa de todos aqueles que acham que é possível construir um Brasil diferente. Por último, eu acho que é preciso construir um programa popular. E nesse programa não adianta nós querer trabalhar meias palavras, nós temos que ser claro, objetivo. O programa nosso vai atender isso, isso e aquilo. Vai distribuir as terras? Vai. O programa vai permitir que todo mundo tenha escola? Tem que ser assim. O programa vai distribuir renda? Vai, tem que distribuir renda. Vai distribuir riqueza? Tem que distribuir riqueza. Não tem jeito de alavancar a economia brasileira. Não tem jeito de construir um projeto popular se nós não falarmos com clareza quem é que vai perder e quem é que vai ganhar. Vai romper com essa lógica dos grandes meios de comunicação? Vai. Opa, a Globo vai perder, um monte de gente vai perder. Isso é uma espécie de represa que vai acumulando água, vai acumulando água. Ó, professores não recebem aumento há muito tempo. Funcionários públicos não recebem aumento há muito tempo. E individualmente não vão conseguir. Caminhoneiros, né, que se mobilizam. Né? Sábado nós vamos estar numa reunião, um seminário de caminhoneiros lá em São Paulo, discutindo com eles. Sem Terra não tem as reivindicações atendidas. Movimentos populares não têm as reivindicações atendidas. O problema do desemprego, miséria, fome, violência, saúde, etc. Se avoluma, aposentado, salário mínimo, né? Tudo se avolumando. Se nós conseguirmos unificar todo esse descontento popular num movimento único que tenha clareza que é preciso fazer a luta política, alterar essa estrutura de poder, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos dar uma lavada. E eu acho que esse momento está se aproximando e depende muito de nós. Depende das pessoas que viveram no passado, que trazem sua experiência, que seguem firmes, que acreditam que é possível mudar, né? Tanto é assim que muitas delas estão aqui, estão pelo Brasil afora, tem muita gente séria que acredita que é possível. Na juventude, estão naqueles que acham que efetivamente nós podemos mudar. Virar efetivamente a página complicada da história brasileira e construir uma página nova onde o povo brasileiro seja o principal ator e sujeito dessa nova história. Todos los hombres unidos en la lucha antifascista del Partido Comunista y de todo